Por que ele mudou com o isolamento? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade plena. Todos sabemos que essa situação caótica que a gente está vivendo, com o isolamento social, com os novos protocolos para prevenção que a gente teve que incluir nos nossos hábitos, isso tudo está afetando bastante a nossa vida. Os efeitos psíquicos e psicológicos negativos podem incluir estresse, confusão, raiva, ansiedade, além da insegurança com a duração da quarentena e os seus impactos na economia e na saúde pública. O medo de se infectar, a frustração, o tédio, as informações erradas, as perdas financeiras são altamente estressantes para todos nós, né? Outra coisa bastante estressante é o fato da quarentena ser imposta pelas autoridades, né? Trazendo uma sensação de impotência e impossibilidade de escolha nas pessoas. Alguns dos sentimentos negativos que essa condição toda produz são o medo, a tristeza, a culpa, a confusão, a raiva, o mau humor, irritabilidade, a ansiedade, insônia, entre tantos outros. Isso tudo acabou trazendo à luz aspectos de cada um de nós que vinham sendo desconsiderados e deixados de lado, não é? Como distúrbios de comportamento, descontrole dos defeitos de caráter, dependências químicas, insatisfações com as relações que vinham sendo reprimidas na tentativa de adiar soluções e iniciativas, né? Entre outras coisas. O próprio medo da infecção, a precariedade de informações sérias, a angústia da sensação de isolamento e o pânico ao se sentir algum sintoma suspeito, produzem efeitos psicológicos, assim como o tédio, a frustração. E pior ainda, para quem sofreu falta de suprimentos básicos. Sem contar as questões relacionadas às finanças. As pessoas têm diferentes condições internas de adaptação, né, umas das outras. Então, uma pessoa pode reagir muito bem a tudo isso e outras podem reagir muito mal. Vamos olhar mais de perto para alguns aspectos que podem estar mexendo com a gente e com a outra pessoa, e assim, mexendo com os nossos relacionamentos. Primeiro, adaptação a uma nova rotina. Algumas pessoas têm naturalmente mais dificuldade do que outras de lidar com mudanças na rotina. Essas pessoas sentem mais os efeitos de tanta mudança e isso fica mais pesado. Com o isolamento, a pessoa se sente mais confusa, menos concentrada, muito mais cansada. Ela pensa que vai trabalhar em casa, que vai conseguir descansar, mas não é isso que acontece, porque misturam-se os barulhos da casa, a rotina doméstica, que não combina com a rotina de trabalho muitas vezes, na maioria das vezes, e fica bem difícil se organizar. Então passa-se a tentar solucionar a ansiedade com a adaptação com o consumo de álcool, cafeína, nicotina, excesso de comida, e aí só piora. Programam-se atividades físicas e não consegue se cumprir, não é? Tenta-se o contato online com os amigos, mas eles são frustrantes na medida em que não conseguem substituir o contato real, né, satisfatoriamente. O sono fica bagunçado e a TV e as mídias sociais ficam plantando mais ansiedade ainda nas pessoas. Se para nós, mulheres, essa adaptação pesada já não é fácil, imagine para o homem, que a gente sabe
que a maioria tem menos jogo de cintura para tudo isso. Segundo, interrupção de atividades físicas. A interrupção das atividades físicas, seja a academia, seja o bate-bola com os amigos na quadra, seja a bike, acaba produzindo a falta da endorfina circulante. Endorfina é uma substância natural, né? É um neurohormônio produzida pelo nosso cérebro, pela nossa glândula hipófise. A endorfina tem uma potente ação analgésica e, ao ser liberada na corrente sanguínea, estimula a sensação de bem-estar, de conforto, melhor estado de humor e alegria. O processo de produção e liberação da endorfina pela glândula hipófise acontece durante e depois de uma atividade física. Alguns estudos observaram aumento das dosagens desse hormônio por 2 horas, só que outros observaram até 72 horas de efeito depois do exercício. Então, sem as atividades físicas que eram praticadas, a taxa de endorfina se mantém mais baixa, né? Sem os picos da felicidade promovidos aí durante o pós-exercício físico. E isso produz na pessoa o desânimo, a preguiça, a sensação de tédio, de infelicidade, de mau humor. Terceiro, interrupção de atividades sociais e familiares. A interrupção de atividades sociais e familiares também interferem demais, não é, no nosso estado de espírito. Além de fazerem falta por si só, elas tiram a chance das pausas, né? As santas pausas do ambiente doméstico. Então, ele pode estar sentindo muita falta dos encontros com os amigos, dos cafezinhos nos intervalos de trabalho, de jogar a conversa fora tomando uma cerveja no bar, de churrascos, né, entre os amigos ou entre os próprios familiares. Eles sentem que essas coisas foram tiradas deles. A gente também, mas não é novidade para nenhuma de nós que, embora a gente sinta essas faltas, a gente consegue driblar um pouco melhor. Aí você me pergunta, mas eles também não deveriam? Sim, deveriam. Só que a realidade é que, pelas nossas vivências ligadas a questões culturais e do nosso dia a dia, embora isso não seja justo, elas acabaram nos tornando mais bem preparadas, né, para a gente manter melhor a serenidade e a paciência diante de perdas desse tipo. Quarto, o sentimento do alto risco. Pessoas com problemas sérios de saúde e com idade considerada de risco sentem a sua vida muito mais ameaçada do que outras, que são saudáveis. O medo da doença e da morte pegam de jeito as pessoas que sabem que são mais vulneráveis no caso de contraírem a doença e precisarem de internação, intubação. Outro dia, conversando durante um aconselhamento, eu me deparei com uma situação assim. A pessoa estava super triste, magoada, porque o namorado, uma pessoa mais madura, que já estava com ela há 5 anos e que já morava com ela há quase 1 ano, foi embora para a casa da mãe. Acontece que ele tinha passado recentemente por um câncer no rosto e estava enfrentando uma série de cirurgias restauradoras, além de estar com uma suspeita de câncer de próstata. Ou seja, ele estava apavorado. Além disso, estava sem condições de suprir as despesas da casa em que moravam. Ele sempre supriu, né, já que ele era autônomo e viu a sua área simplesmente parar de trabalhar. Então, doente, sem dinheiro, com a mãe idosa, precisando da ajuda dele, também a mãe, apavorado por saber que se ele pegar o vírus a coisa fica bem séria para ele, e com tudo isso, uma baixa performance sexual, não é? E a falta do dinheiro. Ele estava simplesmente apavorado com relação à própria vida, envergonhado e se sentindo sem saída.
Por mais que a mulher ofereça compreensão, aceitação sobre esses problemas, o próprio homem se cobra e se nega compreensão e aceitação. Então, ele age da forma que acredita ser a adequada. Sexto, reavaliação de valores. Com o isolamento, passamos também pela reavaliação de valores. Então, algo que parecia não ter valor nenhum faz uma tremenda falta agora e se mostra muito mais importante do que se pensava. E o contrário também. Algo que parecia ter tanto valor parece tão sem sentido agora. Essa situação totalmente inusitada e nunca antes imaginada, por nós, acaba colocando a pessoa em um processo de reavaliação de toda a vida dela. E com isso, acaba promovendo muitas mudanças, sim. Sétimo, aproveitamento das oportunidades. Algumas pessoas têm mais dificuldade de aceitar a situação e isso faz com que elas se recusem a olhar para as oportunidades que podem se apresentar aí. Outras têm facilidade de aproveitar essas oportunidades, de crescimento pessoal, de crescimento profissional, cultural, que a situação oferece. E aí elas partem para fazer cursos online, buscar por informações sobre temas de interesse, elas partem para experimentar coisas novas e para praticar novas atividades condizentes aí com o isolamento. Se cada um de vocês tem um perfil diferente aí com relação a isso, um vai achar que o outro mudou e pode estranhar bastante, e isso pode causar alguns conflitos. Oitavo, diferenças que sinalizam incompatibilidade. Agora que está preso em casa e diante de uma situação fora de controle e que mexe com as pessoas e produz mudanças nelas, ele pode estar tomando contato com diferenças entre vocês que não eram vistas antes. Então, podem aparecer as implicâncias por detalhes que no ambiente já alterado, pode render desgastes com um clima ruim e discussões. Trata-se de um emergir das diferenças culturais e, ao perceber tais diferenças, se elas incomodarem demais, podem ser seriamente consideradas como fatores importantes de incompatibilidade. No fundo, as pessoas passam a se conhecer de novo, com esse excesso de presença. Nono, tarefas indesejadas. A execução de tarefas indesejadas e nunca antes realizadas, como o trabalho à distância, as colaborações ali nos trabalhos domésticos, atividades extras assumidas no sentido de suprir as necessidades, também podem mexer demais com a pessoa, causando mau humor, insatisfação geral e discordâncias. Décimo, abstinências. Algumas pessoas sofrem e fazem sofrer com a abstinência de substâncias e atividades das quais elas são dependentes e podem estar ocorrendo dificuldades de acesso e de consumo. Então, além da síndrome de abstinência em si, essas pessoas passam pela exposição do seu grau de dependência. E isso as embaraça e altera demais, e o seu comportamento também. Décimo primeiro, problemas financeiros. O efeito drástico na vida financeira de muitas pessoas também é um fator muito determinante do estado de espírito deles.
As perdas que podem ter ocorrido, a perda do emprego, a redução de ganhos, esse abre e não abre do comércio e toda a insegurança, não é que isso tudo gera, tira a pessoa do seu centro, do seu normal. As responsabilidades e as contas não esperam, não é? Não se sabe quando e nem o que vai acontecer. E essa enorme pressão, essa ansiedade altera demais a pessoa. No caso do homem, pode produzir sentimentos difíceis de lidar, como a impotência em todos os sentidos, a sensação de inferioridade, de incapacidade, de valor como homem. E cada um reage de acordo com o seu temperamento. E essas reações podem trazer surpresas, inclusive, sobre a personalidade dele, não é? Surpresas boas e surpresas ruins. A personalidade já existia, mas a situação acaba por trazer à sua visão aspectos dele que você não via anteriormente. 12º, agravamento de transtornos. Muitos transtornos psicológicos, mentais, podem se agravar ou se revelar diante de tantas emoções e estímulos negativos, como a depressão e outros problemas, né? Tanto em você quanto no outro. Alguns transtornos podem, inclusive, se desencadear nesse momento grave, e tudo isso vai precisar de atenção e cuidados. As mudanças na outra pessoa podem estar nisso aí também. 13º, excesso de convivência. Algumas pessoas sentem muita dificuldade de lidar com o excesso de convivência com uma outra pessoa ou outras pessoas. E sentem sentir falta dessas pessoas, ou de simplesmente ter momentos a sós consigo próprios. Se a dinâmica da relação, ou da convivência em família, ou a distribuição dos cômodos da casa não favorecem uma pausa, não é, nesse contato, essas pessoas podem acabar reagindo muito mal. Por isso, o respeito ao isolamento em um cantinho da casa, quando a pessoa tentar ficar mais na dela, é importantíssimo. No caso de crianças em casa, o estresse com o excesso de energia delas também pode mexer muito com as pessoas e tirar essas pessoas do seu centro e desestimular atitudes positivas para um bom convívio. 14º, insatisfações anteriores à pandemia. Muitas pessoas vinham carregando insatisfação com o relacionamento antes da pandemia começar. E foram adiando o ato de encarar de frente os próprios sentimentos e desejos. Foram adiando conversas necessárias, decisões, e foram deixando para depois. Acontece que com o isolamento, forçando mais tempo aí de contato, trazendo tanta ansiedade e tantas mudanças, aquilo que vinha sendo deixado para depois acaba acontecendo. Aí vem as cartas na mesa, as revelações de sentimentos, as reclamações e as acusações guardadas, as colocações de decisões importantes, né, sobre o relacionamento. E essas conversas que poderiam ser enfrentadas muito mais serenamente, né, em condições normais, elas acabam acontecendo em um momento anormal, em um momento tenso demais para as duas pessoas, produzindo um resultado totalmente diferente, um resultado negativo, prejudicial ao relacionamento e às pessoas envolvidas. 15º, relações condenadas.
Apesar de muitas pessoas ficarem tentadas a responsabilizar essa crise toda pela deterioração do relacionamento, sabemos que algumas relações já estavam condenadas antes da instalação do isolamento. Muitas pessoas nessa situação entraram na ilusão do isolamento ser uma oportunidade de salvamento do relacionamento. Por exemplo, nos casos de traição e de relações paralelas, algumas pessoas acharam que o impedimento da livre circulação da outra pessoa fosse evitar os contatos entre o outro e a terceira pessoa, né? E aí elas enfrentam uma enorme frustração ao verem que os contatos não foram evitados tanto assim, e pior, né? A diminuição dos encontros acabaram trazendo mais problemas ainda, com a irritabilidade, o mau humor do outro, ao se ver vigiado e sob pressão. Percebemos que se tratavam, na verdade, de relações já condenadas, né, que estavam apenas protelando decisões, adiando atitudes e arrastando por mais tempo o sofrimento envolvido. Outro exemplo são as decisões de ruptura que já estavam tomadas pelos dois, ou pelo menos por um dos dois, antes do isolamento começar. E aqui de novo a ilusão entra, né, desejando que seja possível a mudança de ideia do outro, caso a decisão tenha sido dele, não é? E no caso de decisão já tomada pelos dois, entram aqui os impedimentos para a efetivação da ruptura, por causa de complicações, né, como um novo panorama financeiro, por exemplo. E, para algumas pessoas, o isolamento mostrou a inviabilidade da relação. Trouxe a consciência de que não se está feliz, né? E que na verdade a pessoa vinha evitando tomar contato com essa dor, evitando perceber, né? E se essa clareza acontece de um lado só, a outra pessoa passa a achar que o outro mudou, quando se trata, na verdade, de uma tomada de consciência, que ela aconteceria mais cedo ou mais tarde. 16º, o questionamento existencial. Diante da ameaça de uma doença que pode levar à morte, as pessoas repensam a própria vida. Perguntam-se o que poderiam estar fazendo de diferente, ou se têm feito o que realmente querem, né? E o que a faz realmente feliz, né? Ao longo da sua existência. Algumas pessoas colocam suas vidas na balança e reavaliam tudo, inclusive a sua vida amorosa. Podem surgir aí novos comportamentos, novos objetivos e metas de vida, novas pequenas e novas grandes decisões, novos sonhos, e isso pode sim mudar e muito as pessoas. É muito importante ter em mente que a pandemia vai passar, principalmente nos momentos de muita ansiedade. Esse é o momento da gente ter em mente que tudo isso vai passar. É um bom momento para repensar em muitas coisas e na relação também. Porém, não é um bom momento para tomar grandes decisões acerca do relacionamento. As pessoas estão muito mexidas agora e as decisões podem ser equivocadas. É momento de olhar com atenção para o relacionamento, para essa convivência, olhar para o outro, olhar para os nossos sentimentos, os sentimentos do outro e dar importância ao que realmente importa para você. Observar e avaliar quais atitudes do outro são compreensíveis e quais não são, segundo os seus limites. É o momento de observar e avaliar as suas próprias atitudes, cuidar do seu autoamor, da sua autoestima e da sua autoconfiança.
É hora de cultivar a serenidade para que depois que tudo isso passar, e vai passar, com a cabeça mais centrada, possa se colocar tudo à mesa, conversar, reavaliar e decidir quais medidas tomar para curar o relacionamento ou, se for o caso, para se preparar para uma vida nova. Por outro lado, se você está em uma relação abusiva, o isolamento social é um fator agravante, certo? Para mulheres como você, vítimas de violência, pois o isolamento coloca você em uma situação ainda maior de vulnerabilidade, por significar estar em casa trancada com seu agressor. A precária rede de atendimento às vítimas de violência ainda se encontram mais falhas agora, né? Muitas vezes até sem funcionar, devido aí aos efeitos da quarentena. E assim piora demais a situação dessas mulheres. Então, se esse for o seu caso, não se envergonhe de procurar ajuda com familiares ou com outras pessoas próximas que possam tirar você do risco. E se você não está passando por isso, mas está vendo acontecer uma situação assim, busque ajuda para essa pessoa. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, por favor, deixe o seu like. Compartilhe com pessoas que você sabe que gostam desses assuntos ou que você sabe que estão precisando tomar contato com eles. Muito obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.